Bom, olá pessoal, tudo bem? Então a gente vai falar hoje sobre duas vertentes da linguagem artística, né? Que é o teatro e a literatura, tudo bem? Eu acho legal fazer ir pareando essas duas linguagens artísticas, porque elas têm um início muito em comum, né, para as duas. Então, assim, a gente vai ter o início das duas mais ou menos no mesmo período, né? Então, eu vou tentar trazer aqui para vocês uma breve história do que é essa parte da história do teatro e da literatura. Bom, a gente vai começar então literatura. O que é literatura, né? A literatura é o uso estético da linguagem escrita, né? Arte da palavra escrita. Mas eu acredito, né, que a gente vai ter muito mais do que só a palavra escrita dentro da literatura. Então, acho que é interessante a gente colocar nessa ideia a arte da palavra, sobretudo escrita, né? Porque a gente vai ter algumas outras linguagens literárias que elas não são apenas escritas, certo? Então, a origem, ela vai ser mais ou menos lá na pré-história, 40 mil anos antes de Cristo, com as pinturas rupestres, lá no período paleolítico superior, certo? Então, assim, com as pinturas rupestres, a gente já imagina que eles contavam as histórias. Então, já é uma forma de escrita, né? E uma forma de estar já também dentro do teatro, certo? Ali contando as histórias, deixando as suas marcas, né? Para outras pessoas que vão passar por aquele local, né? Ou até mesmo marcas para que o próprio grupo, quando voltasse àquele local, se localizasse, soubesse o que tinha, né, ali para caça naquele determinado local, onde tinha, né, onde se encontrava água, frutos. Então, ele é bem, eu acho que nesse momento na história é bem específico a utilidade, né, da arte, né, das pinturas rupestres ali, que ela vai ser fundamental para aquele povo naquele período, certo? E ela vai ter a sua formalização lá na Mesopotâmia, lá mais ou menos 4 mil anos antes de Cristo, com o código escrito, né, dos Sumérios, conhecido como escrita cuneiforme, certo? Aí a gente vai andar um pouco mais e vai ter dentro da literatura a consolidação da arte literária. Ela vai ser na Grécia, 400 anos antes de Cristo, certo? Aí a gente vai ter a culminância com o teatro específico, certo? Porque ali a gente vai ter então Aristóteles, que ele vai estar criando os 3 gêneros literários: o épico, o lírico e o dramático, certo? O épico é um gênero onde o autor escreve histórias grandiosas, feitos heróicos, por exemplo, né? Então a gente vai ter ali a Ilíada e a Odisseia, certo? A gente vai ter também Homero, os Lusíadas, e aí a gente vai ter também no lírico, né? Que é uma coisa mais de sentimento, né? Então ele trazia ali o sentimento entoados ao som da lira, que é a harpa. São versos com sentimentos e emoções. Então a gente tem de exemplo o Safo e o Píndaro. E aí a gente tem o dramático. Bom, no dramático, na ideia de Aristóteles, o dramático não era apenas para ser lido, mas para ser encenado por atores, certo? E a gente vai ter, dentro dessa ideia, a comédia e a tragédia. Ele vai dividir ali em 2 momentos, né? Nas tragédias gregas, os temas eram ligados às leis, à justiça, ao destino. Nesse gênero, eram contadas histórias que quase sempre terminavam com a morte do herói, certo? Ao contrário da tragédia, na comédia grega, as histórias
visavam o riso do espectador. Eram formas engraçadas de perceber a vida, chamadas sátiras. Então, assim, na comédia eles traziam muito mais a ideia dos homens comuns, certo? Já na tragédia falava mais, né, sobre a elite, né, a elite daquela época, né, pessoas mais elevadas, né, de cargos elevados, homens mais importantes, certo? Épico, ele vai transformar, né, hoje, né, vai virar as narrativas modernas, né, os contos, as crônicas, os romances. O lírico vai ser as poesias modernas, né? Já o dramático vai se tornar o teatro moderno, tá? O teatro que a gente conhece hoje, que ele vai sofrer mudanças importantíssimas ali nos anos 80. A gente vai chegar lá, a gente vai entender isso daí. Bom, o teatro, então vamos falar agora um pouco do teatro, né? A palavra teatro, né, ela deriva dos verbos gregos ver e enxergar, né? Theatron significa lugar de onde se vê. O teatro grego surgiu das cerimônias e rituais gregas, como as dionisíacas, né, que eram celebrações de caráter religioso ao deus Dionísio, o deus do vinho, do entusiasmo, da fertilidade e posteriormente do teatro, né? Uma coisa curiosa nas encenações é que só os homens podiam atuar, né, já que as mulheres não eram consideradas cidadãs. Por isso, as peças eram encenadas com grandes máscaras, né, as famosas máscaras gregas. Bom, foi na Grécia também que surgiu o primeiro dramaturgo, né, digamos assim, que é o Tespes, que foi o primeiro a representar o deus Dionísio, criando então o ofício de ator. As peças gregas passaram a ser então representadas em espaços especiais, que são parecidos com os teatros atuais, né? Eram construções em forma de meia-lua, cavadas no chão, com bancos parecidos com arquibancadas, chamados de teatros de arena. Bom, então, segundo Aristóteles, né, o gênero dramático, né? Então, o dramático o que é? É um texto para encenação. As características dos gêneros teatrais são, primeiro, a ausência de narrador, né, diálogo dos personagens, né, as falas. Segundo, a gente vai ter os elementos físicos do teatro, né, que é a cenografia, que é o cenário onde vai estar tudo, onde tudo está acontecendo. O figurino, que são as roupas, né? Sonoplastia, que é a sonorização. Iluminação dentro do teatro, a luz ali, ela é fundamental. Eu costumo dizer que é essencial, né? A gente vai ter, porque quando a gente tem na televisão, no cinema, por exemplo, a gente tem closes, né? A gente direciona o olhar do espectador, né? Aqui o que a gente usa para isso é a iluminação, né? Onde a gente quer direcionar o espectador, a atenção dele ali naquele momento, a gente vai usando a luz, ela é muito importante. E a rúbrica, né? Que é a indicação do autor. Ela, na verdade, ela não é encenada, né? A rúbrica, né? São indicações de como deve ser encenado, como ele deve fazer aquele papel, quais são as características dos personagens.